registrado aqui esse entendimento para eu não esquecer, para que você tenha talvez um pouquinho de reflexão a respeito disso. Um dos piores pecados que a Bíblia condena, que a palavra de Deus condena e traz um alerta, que traz uma correção para o seu povo, para os seus filhos, para toda a humanidade, é o pecado da idolatria, é o pecado da adoração a outros deuses, né? O primeiro mandamento fala claramente sobre isso, né? Não terão outros deuses diante de mim, não adorarão outros deuses, né? E quando a gente lê isso dentro da Bíblia, quando a gente lê isso dentro da palavra de Deus, nós temos a tendência de talvez não entender muito bem o que Deus está querendo nos passar a respeito disso, falar conosco a respeito disso. E a gente tem a tendência de achar que é simplesmente essa questão realmente das imagens, de escultura e tudo mais, né? Que as religiões têm aí. Mas eu queria trazer uma pequena reflexão para nós, e aí dentro disso abre-se um leque enorme que daria para a gente passar horas aqui falando a respeito desse assunto. Se você olhar principalmente no Velho Testamento, em várias passagens onde Deus vai falar sobre esse pecado que o ser humano comete contra Deus, que é a idolatria, ele compara em diversas vezes esse pecado com a prostituição, com o pecado de prostituição. E eu realmente me questiono muito quando eu vejo alguns termos utilizados dentro da palavra, e eu quero saber, e eu pergunto para o Espírito Santo, e eu olho mais para dentro da palavra, e eu leio mais ali para tentar justamente trazer discernimento ao meu coração. E aí, em algumas passagens, a gente consegue então começar a entender isso que Deus fala. Que seria o quê? Deus, em algumas passagens, ele compara essa questão da idolatria e da prostituição justamente com a questão do casamento, né? De um homem e uma mulher que são casados e diante disso há uma traição, né? Há um adultério. Deus coloca justamente essa palavra. Meu povo tem adulterado, né? Contra mim. E por quê? Porque Deus tem uma das comparações que Deus faz a respeito da nossa vida com Ele, é justamente a vida de um casamento. Nós somos a noiva, né, de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro. Então Deus nos compara a uma mulher virgem, a uma mulher que está desposada, que a palavra fala, né? Ela está prometida, há um casamento sendo preparado, as bodas do Cordeiro, como o Apocalipse fala, e nós estamos sendo preparados, aguardando então esse casamento se consumar. Nós já fomos prometidos para Deus como esposa, e nós estamos num processo de noivado, né, com Ele. E por isso que a Bíblia vai dizer, e por isso que Deus muitas vezes vai dizer a respeito dessa questão da idolatria se tornar prostituição. Por quê? Porque se você é uma pessoa que está prometida em noivado, uma virgem prometida para casamento, ela tem por obrigação se guardar, se resguardar, se cuidar, zelar pela sua imagem, zelar pela sua vida, para que ela não venha cair no pecado de cometer uma fornicação, um adultério, que seria uma traição a esse futuro marido, a esse prometido. Por quê? Porque principalmente a cultura dos judeus, né, a cultura de Deus, da palavra de Deus, ela traz um entendimento de que uma mulher prometida em noivado, ela já é esposa daquela pessoa, né? Teoricamente, ou pela lei dos judeus, pela tradição, a partir do momento que havia uma promessa, havia um contrato de noivado, aquela pessoa já passava a ser, né, esposa.
Ainda que o casamento não tivesse 100% consumado, a partir do momento que aquela palavra era liberada a respeito daquele casamento, prometida em casamento, ela já era, né, esposa daquele homem. Então Israel, o povo de Deus, nós hoje, a Igreja de Cristo, somos prometidas para esse casamento, né? Já existe um contrato, que é a palavra de Deus a respeito desse casamento. Então eu e você temos a obrigação de nos resguardarmos para esse noivo que está preparando tudo para a sua volta, preparando tudo para a sua vinda, para esse casamento, para essas bodas, né, como a palavra fala. Então nós precisamos estar atentos a isso e olhar para a palavra de Deus dessa forma, e assim talvez a gente consiga entender um pouquinho mais a respeito disso. Bom, entendendo essa questão da promessa, do casamento, do contrato de noivado, de que nós já somos prometidas e já somos como esposa desse marido, é que Deus então começa a tratar essa questão da idolatria, da adoração a outros deuses, sejam eles quais forem, como prostituição. Por quê? Porque essa noiva que está prometida, que já está separada, que deveria estar preparando esse casamento, que deveria estar preparando esse enxoval, deveria estar se preparando para esse noivo, ela acaba caindo em adultério. Ela acaba caindo em prostituição. Por quê? Porque quando nós nos relacionamos com Deus em intimidade, esse é um comparativo de Deus a respeito da forma com que nós temos que adorá-lo. Ângela, tenta explicar melhor. Eu vou tentar. Porque na verdade esse entendimento ele vai sendo cada dia mais formado no meu coração, e eu tento passar isso para o vídeo, para o papel, para justamente isso ir crescendo dentro de mim, esse entendimento. Desde o Éden, desde Adão e Eva, o propósito de Deus, eu falo isso na aula 2 a respeito de propósito. Se você não viu esse vídeo, eu te aconselharia a ir lá no canal e assistir. Quando eu falo sobre propósito, o primeiro e mais importante propósito do homem para com Deus, para com o seu nascimento, para com a sua vida, é a intimidade com Deus, é o relacionamento com Deus. O homem não nasceu para nada mais, nada menos do que se relacionar com o seu pai, com o seu criador, com o seu Deus, com o seu marido, né? Então a Bíblia traz várias comparações para que a gente entenda o que Deus busca em nós nesse relacionamento. E é justamente desde o Éden, quando o homem peca, quando o homem então se afasta de Deus, quando ele decide desobedecer essa questão desse relacionamento, se afastando por conta do pecado, porque o pecado nos afasta desse relacionamento, Deus começa então uma busca, eu posso dizer, eu vou usar esse termo só para a gente poder entender, uma busca desenfreada, né, alucinante por essa volta do relacionamento, porque Deus nos ama tanto, Ele amou tanto a sua criação, que Ele não suporta a ideia de viver sem a sua criação, viver sem os seus filhos. E por isso Ele inicia então um projeto, um propósito de redenção, que já estava pronto, esse plano já estava pronto antes da queda do homem, porque Deus já sabia de tudo isso. Mas voltando para o termo então que eu quero explicar para vocês, Deus chama essa questão dessa traição de prostituição, da adoração a outros deuses como prostituição, por causa disso, porque o que Deus pretende conosco é justamente relacionamento. E quando então eu me afasto de Deus através do pecado, adorando outros deuses ou servindo a outros deuses, eu estou justamente me prostituindo, tendo relacionamento íntimo com esses outros deuses. E isso faz com que Deus olhe para os seus filhos, para a humanidade e diga: vocês estão se prostituindo.